Estamos ilegais aqui na Europa? Será? Será? Olá a todos! Para quem nos conhece, meu nome é Tamara. Eu sou o Bruno. Nós somos nomes digitais aqui na Europa e estamos viajando desde julho do ano passado, né, amor? Sim. Atualmente estamos aqui em Budapeste, Hungria, e hoje a gente vai tratar de um assunto, de algumas perguntas que algumas pessoas já fizeram pra gente. Como é difícil para tirar o passaporte? Como vocês fazem com visto? Como que vocês passam de um lugar para o outro? Então vem cá que a gente vai explicar para vocês. Primeiramente, vamos explicar a diferença entre passaporte e visto que algumas pessoas ainda não sabem, confundem. O passaporte é um documento que é emitido pelo próprio país que você viaja, né? Todo brasileiro ou pessoa, né, que quer viajar, ela precisa de um passaporte. O visto, ele já é diferente. O visto é uma autorização para você entrar em outro país. E tem alguns países que pedem esse visto antecipadamente, né? No caso, tipo Estados Unidos, Canadá, Austrália. E aqui na Europa, a gente não precisa de pedir isso. A gente está viajando como visto de? Turista. O passaporte brasileiro, ele é muito forte, tá? Ele é bem aceito em vários países. Aqui na Europa, a gente não precisa do visto. Porém, tem algumas regrinhas, né, amor? Que é espaço Schengen, que a gente tem que prestar muita atenção. O espaço Schengen, existe diferença entre espaço Schengen, União Europeia e a Europa. A Europa, né, é um continente. A União Europeia são os países que fazem parte de uma aliança. E o espaço Schengen é outra aliança que alguns países um acordo que fizeram de livre circulação nos países. Então, a partir do momento que você entra no país que faz parte do espaço Schengen e você for para outro, você não passa pela migração novamente. Porém, num prazo de 3 meses, né? Você pode ficar no máximo 3 meses. Só pode ficar em países do espaço Schengen no máximo 3 meses. Então, por exemplo... A cada 180 dias. A cada 180 dias. Então, por exemplo, se fizer os cálculos aí, a gente pode ficar 6 meses em países do espaço Schengen, né, amor? No ano, só que assim, 3 meses dentro, aí 3 meses fora. Você tem que sair. Aí depois 3 meses dentro, depois 3 meses fora. E o que a gente fez? A gente chegou em Portugal, que faz parte do espaço Schengen. Aí depois a gente foi pra Itália. E depois... Acho que foi isso na primeira vez. Croácia. Ah, não, Croácia. Não fazia parte. Então, beleza. Aí depois a gente saiu do espaço Schengen e depois voltou. Hoje a Croácia faz parte do espaço Schengen. Então, basicamente, a gente fez o nosso passaporte. É bem tranquilo de fazer, né, amor? Sim. Paga uma taxa, você vai lá e agenda. Acho que ficou pronto em 30 dias, amor? Eu não lembro. Por aí. É que foi na época meio da pandemia. Não, foi antes. E o preço hoje tá R$ 257,25. A gente tem um passaporte vencido, né, amor? Sim, é que antigamente valia 5 anos só. Aí a gente fez um e não viajou nos 5 anos, perdeu. Aí a gente fez outro. E agora vale por? 10 anos agora. 10 anos. E detalhe também, assim, se for viajar para países da América Latina, sei que alguns não precisam de passaporte. Mas esse para vir para a Europa você precisa. Sim, em outros lugares. Porém, a gente não precisa, a gente precisa de alguns documentos, né, para comprovar durante a sua ida, a sua viagem. No caso, muitos países pedem comprovante de residência, tipo... assim, o lugar que você vai ficar? O lugar que você vai ficar. Pode ser um Airbnb, um hotel, a casa de alguém, mas se for a casa de alguém tem que ter a carta convite, é um pouco mais burocrático. Comprovante de residência, comprovante de pagamento, de dinheiro. Comprovar que você tem dinheiro, você vai conseguir viver normal no país, você não vai precisar passar apertado lá. Isso. Eu não lembro, você lembra quanto que foi de Portugal? Não lembro exatamente, mas tem isso também, né? Que depende do país, pode ser que pedem mais ou não. Isso também, sim, geralmente assim, é bom você ter. Quando você vai passar na imigração, pode ser que eles pedem ou não também. Sim, eu vou contar da nossa experiência. A gente chegou primeiro em Portugal, nossa primeira viagem internacional, né, amor? Então, cagando de medo, não sabia como que era. Mas foi bem tranquilo, assim, só que eu acho até hoje que a imigração de Portugal foi a que mais pediu coisa, que é a mais que questionou, assim. É porque a gente não tinha nenhum carimbo no passaporte. A gente é brasileiro, Portugal entra muito em Portugal. O brasileiro entra muito em Portugal e fica ilegal.
Então acho que eles estavam em época de mês de férias, né, amor? É, alta temporada aqui. Alta temporada. Isso também é que a gente assim, pegou um monte de documento já, deixou impresso, tava tudo preparado, né? Ele começou a perguntar alguma coisa, a gente já foi mostrando, falou, tem isso daqui, isso daqui. Acho que nem esperava perguntar. Acho que mostrei até a mais do que ele perguntou também, né? Eu não sei se ele ia perguntar ou não, mas já fui mostrando. Mas uma coisa que eu lembro que ele pediu foi de trabalho, como que a gente ia sustentar lá. Isso ele perguntou. Sim. Aí a gente mostrou o contrato do trabalho do Bruno, né? Que ele trabalha remoto. De dinheiro, eu não lembro, eu acho que ele não pediu. Acho que não pediu nada não. A gente já foi mostrando já. Eu falei que trabalhava aqui e tal, assim, já tinha conseguido me sustentar aqui e já foi tranquilo. Mas isso, aí a gente falou que a gente era nome digital, ele ficou mais de boa, assim. Aí ele perguntou pra onde que a gente ia e pediu a passagem da saída do espaço de Portugal, né, do espaço Schengen. Porque o que acontece? Alguns brasileiros, o que eles fazem quando eles vão pra fora? E eles pretendem ficar em Portugal ilegal. Eles compram a passagem de saída. Normalmente tem um site que entra que faz compra uma passagem fake. Você compra ela 24 horas e aí lá simula como se você tivesse comprado de verdade, resumindo, né? Mas na verdade é uma passagem fake. Pra você não gastar dinheiro à toa, né? Porque você quer ficar e você não quer ir embora de Portugal, né? Normalmente. Mas não é legal também, né? É ilegal, é ilegal. Mas algumas pessoas fazem isso, né? E corre o risco, né? Porque tem a maioria dessas passagens é para Marrocos, porque é pertinho e passagem barata. Passagem barata, e eles já pegaram esse truque. E aí como a gente não sabia qual país que a gente ia ficar, né, amor? Eu não lembro. Eu sei que a gente comprou a passagem de saída comprou já. A gente já tinha comprado a passagem de saída pra Croácia, porque já não fazia parte do espaço Schengen. Então aí a gente já mostrou, não, a gente não vai ficar aqui no espaço Schengen, a gente vai pra Croácia. E a gente já levou tudo, gente. Comprovante de residência, de dinheiro, do emprego do Bruno, enfim. A gente entrou tudo certinho. E mesmo assim a gente fez um pouquinho de medo, né, amor? Mas foi bem tranquilo. Nós que tava viajando com o cachorro, não sabe se tinha alguma coisa que esqueceu também. Tem isso também, do Piquet, né? Que tem vários documentos, mas a gente fica para um outro vídeo só do Piquet, porque é outros 500, né? Mas deu tudo certo. E aí, basicamente agora, a gente normalmente mostra só o passaporte, né, amor? Sim. Assim, eles só perguntam talvez quantos dias que a gente vai ficar. Não precisa. Depois que a gente tá aqui, não perguntou assim, comprovante de residência, nem de dinheiro, essas coisas assim. Lógico que no Google, quando você for pesquisar, eles falam que precisam sim mostrar esses três. Mas como a gente tá aqui na Europa e tá viajando, eles sabem, tem o carimbo lá, eles sabem que a gente não tem intenção de ficar fixo no país, eles não fazem mais essa pergunta, né? Como foi em Portugal, que foi o nosso primeiro país. É porque é muito aleatório também as perguntas que eles fazem, né? É bom você ir preparado pra tudo. Porque pode ser que eles perguntem alguma coisa ou não. Se perguntar, é bom você estar preparado. Se não tiver, cuidado. E em relação vai mudar o ano que vem em relação ao passaporte, ao visto, porque agora vai ter um novo sistema de controle deles que chama ETIAS, que a Europa vai implementar em 2024, que basicamente, resumidamente, é um cadastro que você tem que fazer no site, que é uma autorização para o maior controle deles, né? Ainda vai ser necessário mostrar o passaporte, pelo que eu entendi, mas vamos ver como que vai ser o ano que vem, mas é só para, se você tem interesse de viajar já em 2024, já pesquisa aí sobre o ETIAS, que vai ser obrigatório para esses países da Europa, do espaço Schengen, se eu não me engano, tá? Que é uma autorização prévia, né? Porque atualmente só verifica meio quando você chega no lugar, né? Aí com esse novo documento, vocês já podem passar algumas informações para eles antecipadamente, para eles verificar melhor, né, também. Isso. Então, basicamente é isso, né, amor? A gente não tá ilegal, a gente tá com visto de visto de turista, porém a gente tem que ficar deslocando. Sim, a gente tem que respeitar os prazos, né? Isso, 3 meses espaço Schengen, 3 meses fora. Depois volta e volta. Então, é isso aí. Se você tiver alguma dúvida em relação a isso, digita aqui no comentário, curte nosso canal, né? Mas pra gente acompanhar aí, dá aquela força, comenta, compartilha. E escreva aí algum tema, né, que possa ajudar vocês. Né, amor? É isso aí. E sim, só lembrando também que se quiser ficar mais tempo, tem outros tipos de vistos também que você pode ir olhar. Mas tem outras coisas a mais, cada país é uma regra e tal. Mas a gente quer conhecer vários países, a gente prefere assim mesmo, deixar. Tem muitos países que tem visto para nomes digitais, né? E aí tem algumas regrinhas
que inclui aí. Depois a gente pode trazer isso num outro canal. Se tiver num outro interesse, vídeo. falam aí também. Sim. Até mais. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.